Olá, aluna! Olá, aluno, tudo bem? Eu sou a professora Natália França, professora de Geografia, e hoje eu estou aqui para conversar com você sobre a nossa AV2 do quarto bimestre, tá? Então, lembrando que esse vídeo não vai substituir aula, não vai substituir questionário, não vai substituir as revisões que fizemos, mas sim vai ajudar você a ser direcionado para melhor estudar aí para a sua AV2 do quarto bimestre, tudo bem? Então, bora lá, gente. Bom, o que é importante? A gente falou sobre o Sudeste, a gente falou sobre a região Nordeste. Vou começar falando sobre a região Nordeste, depois a gente fala da Sudeste, ok? Bom, se a gente pensa na região Nordeste, a gente tem que pensar que ela é dividida em 4 sub-regiões. Zona da Mata, Zona do Agreste, Sertão e Meio Norte, tá? Cada um com as suas características. Então, de cara, a gente tem que pensar que a Zona da Mata vai ficar na região litorânea, vai ter influência do Oceano Atlântico. Logo ali a gente vai ter a Mata Atlântica, que foi uma região muito importante, né? Em relação ao plantation, né? Onde a galera plantou muito açúcar, em especial em relação aos holandeses, tá? A gente tem que pensar que o meio norte, que o agreste são áreas de transição, tá? Meio norte é uma área de transição ali entre a floresta amazônica, né, e a região mais seca da região nordestina. Então ali a gente vai ter babaçu, a gente vai ter açaí, né? Esses produtos que a gente vê bonitinhos, cheirosos, geralmente vêm de lá, que são diretos da Amazônia, tá? E tá nessa parte de transição. Quando a gente pensa no agreste, ele também está entre o sertão, está entre a zona da mata, né? O que vai diferenciar, né, a zona da mata com uma umidade tão grande para o interior que é tão seco, né? Então a gente vai ter ali, vamos pensar nessa bisnaguinha aqui, o Planalto da Borborema, e aqui a gente tem a zona da mata, né? Então vou botar aqui os três amarelo. Então o que vai acontecer aqui na zona da mata? Então aqui eu vou estar em contato direto com o oceano. Então, muita evaporação, muita evapotranspiração, muita umidade. Só que essas nuvens estão pesadas e elas não conseguem ultrapassar. Para ultrapassar, elas precisam precipitar, ficam mais leves e vão para o outro lado. Quando chega no outro lado, tem 2 fatores. Primeiro, que é uma área de alta pressão. Aqui vai ser uma área de baixa pressão, porque é uma área que acumula vento, lembra? Indo para o outro lado, é uma área de alta pressão, que é uma área que espalha vento. Além de se espalha vento, né? O que vai acontecer com um pouco de nuvem que passou? Será disseminada. Então, eu tenho a barreira geográfica e eu tenho essa área de alta pressão, o que vai favorecer que o sertão nordestino ele seja tão, como eu vou dizer, seco, tá? Podendo aí, enfim, ter vários episódios, vários anos seguidos sem uma gotinha de água, tá? Bom, e aí quando o Antônio Conselheiro, né, fala que o sertão vai virar mar, é porque não chove com frequência, mas quando chove vai ser aquela água, né? Então vai virar mar porque vai ter uma grande quantidade de chuva aí, tá? Deixa eu ver o que mais. Lembrando que a região norte, meio norte, ela vai ser uma região que vai, né, gerar dinheiro por conta desses produtos, né? Então vai ter uma influência econômica e uma influência natural também. Já falei que é uma área de transição. Que mais aqui? Região Nordeste, tá. O princípio é isso. Se eu lembrar de alguma coisa, eu falo depois também para destacar. Se a gente pensa na região Sudeste, né? A região Sudeste é composta por 4 estados: Minas, São Paulo, Rio e Espírito Santo. Desses quatro estados, 2 se destacam: São Paulo e Rio de Janeiro. Rio de Janeiro porque era capital desde 1763 até 1960. E Rio de Janeiro e São Paulo, porque tinha muitos cafeicultores, né? Quando acontece a quebra da Bolsa de Nova York, esse dinheiro precisa ser redirecionado. E aí, de 29 para 30, a gente vai ter, em 30 especial, a gente vai ter ali a entrada do governo de Getúlio Vargas, finaliza aquele processo da República Café com Leite, e ele fala, gente, a gente não dá pra gente ficar dependendo de outras pessoas, né? Dependendo lá de fora, porque nesse momento, como o Brasil funciona? Ora, eu exporto produtos
básicos, primários, e eu importo produtos industrializados. Só que, se a gente pensar no contexto geral, já havia finalizado a Primeira Guerra Mundial, que foi entre 1914 e 1918. Estados Unidos vai emprestar dinheiro para alguns países europeus e chega em 29 eles finalizam a sua dívida, né? E esse estilo de vida americano, né, ele vai ser financiado por esses juros, né, que a galera pagava, por esse empréstimo, melhor dizendo. E aí, o que vai acontecer? Em 1929, a Europa para de pagar, porque finaliza a sua dívida, mas os Estados Unidos está gastando aqui. Logo, eu vou ter aqui uma incoerência, né? Vou ter aí uma defasagem. E aí o Brasil tá nessa, né? Porque os Estados Unidos era o seu principal comprador de café. Se os Estados Unidos está quebrado, o que acontece com a economia brasileira? Também quebra, tá? Importante falar isso aí. E aí esse dinheiro precisa ser redirecionado. E aí o que vai ser instalado na região sudeste? Simplesmente os parques industriais. Ora, se eu tenho emprego, eu preciso de mão de obra. E aí essas pessoas virão principalmente de que região do Brasil? Principalmente da região Nordeste. E aí eles vão se instalar ou no Rio de Janeiro ou em São Paulo. São Paulo acaba se destacando mais, porém Rio de Janeiro também tem sua importância porque ela é capital até então, tá? Deixa eu ver o que mais. Então vai abrigar uma grande parte da população brasileira, tá? Uma grande parte dos parques industriais também. Deixa eu ver o que mais. Base da economia sudeste serão as indústrias, principalmente do terceiro e segundo setor. São 3 setores, né? Primeiro vai ser agropecuário e extrativismo, segundo vai ser indústria, terceiro vai ser comércios e serviços. Então, essa segunda e essa terceira, né? Esse segundo e esse terceiro setor são muito importantes aí, tá? Claro, se a cidade está crescendo, eu vou ter o quê? Problemas, né? Que tipos de problemas serão esses, né? Baixa infraestrutura, não vou ter casas para todo mundo, então vou ter o processo de macrocefalia, ônibus sucateados, né? Que são os transportes, processo de favelização, poluição da água, do solo e por aí vai, tá? Bom, é importante a gente lembrar que São Paulo é uma metrópole nacional, tá? É muito importante a gente não esquecer desse processo. Então, ela vai concentrar grandes quantidades aí de empresas, tá? Sedes, né, de empresas importantes como Harley Davidson e outras internacionais aí, tá? Outro fator também que ajudou essa ocupação, né, foi que durante ali, o processo, né, do café, já vinham pessoas trabalhar em São Paulo, então já tinha uma galera ali, depois só que vem mais, tá? Aqui sobre a região Nordeste. A gente não pode esquecer, a gente não pode deixar de falar sobre a indústria da seca. O que vem ser essa indústria da seca? Ela nada mais é do que enxugar gelo, vamos botar assim, porque existem os problemas, eles devem ser resolvidos. Se eles são remediados, ou seja, tô com um sangramento, se eu vou lá e coloco um algodão, ele não vai estancar o sangue. Eu preciso limpar, preciso fazer um curativo. E a indústria da seca é tipo isso. Então, o que vai acontecer? Os governos, né, locais e tudo mais, eles utilizavam essa área para angariar fundos. Olha, a gente está com um problema aqui, não chove há muito tempo. Aí o governo vai lá dar dinheiro. Ao invés deles solucionarem, eles iam lá e tapavam um buraco, tá? Outra coisa que a gente não pode deixar de falar é do Rio São Francisco. O Rio São Francisco nasce, né, na Serra da Canastra, em Minas Gerais, e vai desaguar na região nordeste brasileira, entre Sergipe e Alagoas. O que vai acontecer ali? Ele vai ser muito importante, principalmente para irrigação. Ali vai ter o Vale do São Francisco, que ele vai nutrir a fruticultura, que vai ser importantíssimo, tá? Para aquela região. Não podemos deixar de falar que a região Nordeste é muito importante para o turismo, principalmente a questão histórica. Aí a gente pode citar Salvador, a gente pode citar Pernambuco também, tá? Não podemos deixar de falar sobre isso. Essa seca, né, que a gente está falando também, que acontece na região do Nordeste, ela foi muito importante para impulsionar o êxodo rural. Lembra quando que eu falei que as pessoas saíam da região Nordeste e iam para o Sudeste, né, Rio, São Paulo, para trabalhar? Então, não deixe de fazer esse link, tá? É isso então, gente. É isso, obrigada, bons estudos e não deixe de fazer o questionário que tá lá no mural, tá bom? Tchau, tchau.